Sobe para 25 o número de mortos após operação na Vila Cruzeiro, no Rio. Bolsonaro sanciona a lei em Riborel que eleva a pena para crimes contra menores. E você vai ver também. Sobe para 21 o número de vítimas do ataque à escola no Texas, nos Estados Unidos. Tropas russas concentram esforços no leste do país e intensificam ataques. Cientistas descobrem molécula que destrói as células do câncer de mama mais agressivo. Fãs brasileiros do cineasta Tim Burton vão se divertir em uma exposição imersiva que acontece em São Paulo, agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Subiu para 25 o número de mortos na operação policial realizada na comunidade da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. A ação, que aconteceu na terça-feira, já é a segunda mais letal da história do Estado. O Supremo Tribunal Federal informou que o ministro Edson Fachin conversou com o procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano de Oliveira, e manifestou muita preocupação com a atuação da polícia no caso. Fachin é o relator de uma ação que determinou ao governo do Rio a elaboração de um plano de redução da letalidade policial em operações no estado. Hoje foi enterrado o corpo de Gabriele Ferreira da Cunha, que foi baleada dentro de casa na Chatuba, comunidade vizinha à Vila Cruzeiro. Segundo a polícia, ao menos 15 mortos são suspeitos de ligação com o tráfico de drogas que atua na região. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com mais informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana e Maria Alice. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Saúde do Rio divulgou o aumento nos casos de dengue. O número dos casos da doença no Rio de Janeiro, nesses primeiros meses do ano, chegou a 4.178. E somente na capital fluminense são mais de 1.600 notificações. Segundo a Secretaria de Saúde, o índice cresceu 177% só em 2022. 3 mortes foram registradas, sendo 2 na capital e 1 em Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense. E como mostramos também na edição de ontem, a audiência de conciliação entre o Sindicato dos Rodoviários e as empresas de transporte, hoje temos o resultado. Infelizmente, nada mudou. Mais uma vez, não houve acordo entre os rodoviários e os empresários de ônibus sobre o dissídio 2020 a 2022. O Tribunal Regional do Trabalho pediu que as empresas apresentem uma proposta sobre o tema até a próxima segunda-feira. Embora os empresários do setor pediram para que o prazo fosse de 10 dias, o tribunal não aceitou. E uma nova lei em favor de crianças e adolescentes entra em vigor no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira a lei que endurece as penas para crimes praticados contra crianças e adolescentes e cria mecanismo de enfrentamento à violência doméstica. A norma foi nomeada de Lei Henri Borel, em referência ao menino de 4 anos que morreu após ser espancado no apartamento onde morava com a mãe e o padrasto. A lei estabelece medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e torna crime hediondo o homicídio contra menores de 14 anos, com pena de reclusão de 12 a 30 anos. Além disso, o texto aumenta a pena se o crime for cometido por parente, empregador da vítima, tutor ou curador, ou se a criança for portadora de deficiência ou estiver em situação de vulnerabilidade por alguma doença. A lei prevê ainda punição para quem tem conhecimento de práticas de violência e se omita. Nesse caso, a pena será de 6 meses a 3 anos. Maria Alice e Juliana, é a lei em favor de quem precisa. Eu fico por aqui. Até amanhã. Isso mesmo, Anderson. Muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você.
E olha só, o deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, foi eleito nesta quarta-feira como o novo vice-presidente da Câmara dos Deputados. Portela recebeu 232 dos 406 votos registrados no painel eletrônico da Câmara. Vamos falar agora sobre saúde. Cientistas descobriram uma molécula que destrói as células do câncer de mama mais agressivo. O estudo, publicado recentemente por uma revista internacional especializada, contou com a participação de pesquisadores brasileiros. A carreira de influenciadora digital começou em 2011 com o blog Se Arruma Menina. Como diz o nome, o principal assunto do canal era a beleza exterior. Isso até 2017, quando Adriana foi diagnosticada com câncer de mama. E aí, quando eu me vi sem todo a minha aparência física, cabelo, cílios, sobrancelha, mudança total de aparência por conta do tratamento, eu comecei a falar o que tinha a Adriana aqui por dentro. Então, era o se arrumar primeiro por dentro, porque eu não conseguia me enxergar como a Adriana de antes, né? Eu estava descaracterizada. E aí eu falei assim, a autoestima não é o que você coloca por fora, é como você está aqui. E aí eu comecei a falar, não, é só uma fase e eu vou trabalhar essa Adriana. Foi aí que a influencer ganhou ainda mais seguidores. Hoje, 5 anos depois da descoberta do tumor, Adriana ainda faz acompanhamento clínico, mas eu falo que eu estou curada e eu creio que eu estou curada, com certeza. Apesar da gratidão, Adriana lamenta pela vida de mulheres que, ao contrário dela, perderam essa guerra. Fazer um mês que eu perdi uma grande amiga, que foi diagnosticada na época com triplo negativo, e ela, com 36 anos, faleceu, deixou filho. Mas o novo tratamento pode dar esperança a pacientes do mesmo tipo de tumor que acometeu a Adriana, até então com um prognóstico menos promissor e poucas terapias eficazes. Pesquisadores identificaram uma molécula com potencial para combater tumores de mama do tipo triplo negativo, que é uma das variações mais agressivas do câncer de mama e que responde por aproximadamente 15% dos diagnósticos feitos no país. Nós já estudamos essas moléculas ao longo de 5 anos e nós conseguimos fazer um processo no laboratório de pesquisa de melhorar tanto as células que existem para estudo, quanto células de paciente. E também tumores em camundongo passaram a ter um estado mais normal. A doutora Kathleen Massirer, pesquisadora do Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, participou do estudo, publicado recentemente na revista científica Nature Chemical Biology, um trabalho desenvolvido há anos por um grupo internacional formado por cientistas do Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. Então, com o estudo dessas moléculas, nós vimos que uma se destacou na melhora do tumor, especificamente de mama triplo negativo, e nós vimos que a resposta do organismo está envolvida nisso, de defender, no caso, as células, de uma maneira mais adequada a receber esse tratamento e ele ser mais eficaz. A expectativa da pesquisadora é de que, num futuro próximo, o tratamento possa dar até 80% de chances de cura a pacientes desse tipo de câncer. A doutora ressalta que os processos de descoberta de fármacos seguem o modelo de ciência aberta, portanto, toda a informação é de livre acesso. De qualquer modo, é sempre melhor prevenir do que remediar. Por isso, a pesquisadora traz um dado importante. Então, hoje se sabe que pelo menos 50% das pacientes já são consideradas curadas de câncer de mama, principalmente pelo diagnóstico que está sendo feito cada vez mais cedo. Prevenção. Hoje, essa é a principal bandeira levantada pela Adriana em seus canais. Chata, viu? Eu sou bem chata, porque eu falo, gente, vocês foram ver? Porque assim, vocês ficam cuidando de cabelo, de unha, de cílios, mas aí vocês estão indo fazer o exame? Comigo foi do nada, de repente minha vida mudou. Aí, Adriana, nossa, você falando assim, eu fico até encanada. Aí eu vou fazer meu exame. Eu pego meio
pesado com elas. A minha missão é conscientizar essas mulheres. E nos destaques internacionais, olha só, a capital chinesa Pequim estabeleceu punições e advertências contra a Covid com o objetivo de zerar a transmissão na comunidade. O cerco inclui a punição dos locais de trabalho que desrespeitam regras ou contornam restrições. A batalha contra a Covid-19 na capital está em momento crítico, segundo uma autoridade. Ela acrescentou ainda que Pequim não pode parar completamente e precisa manter a economia funcionando. No início da semana, a cidade intensificou os esforços de quarentena e emitiu um comunicado orientando os cidadãos a trabalhar das casas deles. A alta transmissão foi identificada depois que 22 milhões de habitantes contraíram a doença. Xangai é o centro comercial e de negócios da China. E apesar dos danos causados à segunda maior economia do mundo, o status Covid-0 continua sendo o foco do governo chinês. Subiu para 21 o número de mortos no atentado de uma escola no Texas, nos Estados Unidos. Entre os mortos estão 19 crianças e 2 professoras que tentaram salvar a vida dos alunos quando o ataque brutal começou. O ataque a tiros ocorreu na tarde de ontem na Robb Elementary School, em Uvalde, no Texas. Crianças do 4º ano que estavam na sala de aula foram brutalmente assassinadas. A imprensa americana divulgou fotos de algumas das vítimas. Xavier Lopes, de 10 anos, estava em uma cerimônia de premiação com sua mãe horas antes do tiroteio. A Mary Jo Garza também havia sido premiada poucas horas antes de ser morta. 2 professoras também foram assassinadas. Eva Mireles era educadora há 17 anos. O filho da outra professora, Irma Garcia, contou que a polícia encontrou ela deitada em cima das crianças na tentativa de protegê-las. Autoridades do Departamento de Segurança Pública do Texas informaram que o jovem armado atirou contra a própria avó antes de seguir para a escola do ensino fundamental Robb por volta do meio-dia. Ele entrou no local com uma pistola, um rifle e com um colete à prova de balas. O jovem foi morto pelas forças de segurança após atirar de forma indiscriminada, deixando muitos mortos e feridos. Este ataque foi o mais mortal desde que 14 adolescentes e 3 adultos foram assassinados em uma escola de ensino médio em Parkland, na Flórida, em 2018. E falando sobre a guerra na Ucrânia, tropas russas estão concentrando esforços no leste do país. E o presidente Volodymyr Zelensky disse que a situação no Donbass é extremamente difícil e acusou a Rússia de tentar destruir a região inteira. O Ministério da Defesa ucraniano reconheceu que esta é a fase mais intensa dos combates desde o início da invasão. As tropas russas bombardeiam Severodonetsk e Lysychansk. Se conquistarem essas 2 cidades, assumiriam o controle de Luhansk, uma das províncias do Donbass. Cidades e vilarejos nos arredores de Severodonetsk já caíram nas mãos dos russos. Em uma videoconferência no Fórum Econômico Mundial de Davos, Volodymyr Zelensky renovou o pedido por armas pesadas, alegando que os bilhões de dólares já entregues eram insuficientes para equilibrar o poderio militar russo. Enquanto isso, documentos da inteligência americana revelam que a Rússia conseguiu o bloqueio efetivo de grande parte do Mar Negro, impedindo que a Ucrânia escoe sua produção agrícola. A Ucrânia é responsável por 10% das exportações mundiais de trigo, o que pode impactar ainda mais o preço dos alimentos mundo afora. O Kremlin afirmou que só libera a saída dos navios da Ucrânia se as sanções contra a Rússia impostas pelo Ocidente sejam suspensas. E você vai ver ainda nesta edição, brasileiros vão gastar em média R$ 196 com presentes para o Dia dos Namorados. Fãs do cineasta Tim Burton vão se divertir em uma exposição imersiva que acontece em São Paulo. Nós voltamos em instantes. Até já!
E nós estamos de volta, 18 horas e 48 minutos. Segundo dados do Ministério da Cidadania, em 4 municípios brasileiros, o valor médio pago pelo Auxílio Brasil passou de R$ 500 em maio. O maior valor médio do Auxílio Brasil foi registrado em Uiramutã, no estado de Roraima, R$ 562. O valor é 40% maior que o mínimo de R$ 400 previsto na lei que criou o benefício. O programa realiza o pagamento para famílias que vivem em pobreza e extrema pobreza no país. Outras cidades que superaram o teto de R$ 500 em média foram Campinápolis, no Mato Grosso, Santa Rosa do Purus, no Acre, e Normandia, em Roraima. O Auxílio Brasil é composto por uma série de benefícios que podem aumentar o valor pago. Entre as variantes estão a renda, a composição familiar e o que cada integrante faz em sua vida escolar ou profissional. Em maio, o valor médio nacional do Auxílio Brasil foi de R$ 409, mas em 2.055 municípios o pagamento superou essa quantia, o que representa 37% das cidades brasileiras. Dos 10 municípios com os maiores valores médios pagos em maio, 7 estão na região norte, 2 no centro-oeste e 1 no sul. Já no grupo dos 20 municípios com os maiores valores, 16 são da região norte, 3 do centro-oeste e 1 do sul. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, subindo frente ao real pelo segundo dia seguido, com os mercados de olho em pista sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos. A moeda norte-americana subiu 0,16% e encerrou o dia cotada a R$ 4,819 na venda. O Dia dos Namorados está chegando e os brasileiros pretendem gastar em média R$ 196 por presente. Os dados são de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. E mais de 92 milhões de consumidores pretendem comprar presentes no Dia dos Namorados. Em média, cada pessoa deve desembolsar cerca de R$ 196 com as lembranças e demonstrações de carinho. É o que aponta um estudo realizado pela CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil. A expectativa é que a data injete mais de 18 bilhões de reais na economia, valor próximo ao de 2021. A pesquisa mostra também que 34% planejam gastar mais neste ano do que gastaram no ano passado, enquanto 31% pretendem gastar o mesmo valor e 18% devem gastar menos. Os itens mais procurados são roupas, com 37%, perfumes, cosméticos e maquiagens, 34%, e calçados, com 23%. De acordo com o levantamento, 56% dos consumidores garantem que devem comprar um único presente, enquanto 31% afirmam que vão adquirir 2 itens. Especialistas avaliam que o orçamento apertado e o aumento da inflação vão impactar as compras para a data. Embora para muitos consumidores o momento seja de conter os gastos, a data também é considerada importante para muita gente. E vamos agora falar sobre esporte. Quem está aqui do nosso lado é Leonardo Félix com todas as informações. Boa noite, Léo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria, e a todos que nos assistem aqui na HIT. E o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse no Fórum Econômico Mundial, na Suíça, que a Copa do Mundo do Catar deve ser assistida por 5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Divulgada por Infantino na Suíça, supera a audiência de televisão registrada na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando foi obtido o recorde de 4 bilhões de espectadores. Nelson Mandela dizia que o esporte pode mudar o mundo, que pode inspirar, que une. E definitivamente ele estava certo nisso. E o futebol, como o esporte mais popular do mundo, tem um alcance único. A última Copa do Mundo foi assistida por 4 bilhões de pessoas. Já a Copa Feminina por 1 bilhão e 200 milhões de pessoas.
Esta Copa do Mundo no Catar será assistida por 5 bilhões de pessoas, mais do que a metade da população mundial. O italiano acrescentou que, embora o mercado internacional do futebol movimente cerca de 200 bilhões de dólares por ano, 70% disso é gerado na Europa, o que demonstra desequilíbrio com o restante do mundo. Como medida para tentar diminuir as desigualdades na modalidade, o torneio de 2022 será o primeiro realizado no Oriente Médio. O futebol é realmente único. Tem dimensões diferentes. Estamos aqui no Fórum Econômico Mundial, então o futebol definitivamente tem uma dimensão econômica. Também tem uma dimensão social, além da dimensão emocional. Essa dimensão econômica também é um elemento importante, um mercado em escala global. E o futebol arrecada como um estado de médio porte, certo? Então imagine o potencial econômico que existe ao redor do mundo. A Copa do Mundo do Catar acontecerá entre novembro e 18 de dezembro deste ano. E nesta quarta-feira, o governo britânico aprovou a venda do Chelsea, atual campeão europeu e mundial, para um consórcio norte-americano. O negócio foi concretizado após Londres impor sanções desde o início da invasão russa à Ucrânia. O britânico autorizou a venda do Chelsea, propriedade do oligarca russo Roman Abramovich, para um grupo liderado pelo americano Todd Boehly. O anúncio foi feito pelo Ministério de Comunicação e Esportes britânico. A transação já tinha recebido o sinal verde da Premier League um dia antes, restando apenas a autorização do executivo para concluir o negócio. A oferta de 4,25 bilhões de libras, mais de 25 bilhões e meio de reais, foi feita no início de maio, após o clube ter sido colocado à venda no começo de março. O Chelsea está no olho do furacão desde o início da invasão russa à Ucrânia. Foram 19 anos sob a liderança do bilionário Abramovich, alvo de sanções de Londres e que pagou 140 milhões de libras pela equipe londrina em 2003. O magnata afirmou que todos os lucros da operação iriam para as vítimas da guerra. Graças ao suporte econômico do oligarca russo, o clube, antes no segundo escalão do futebol inglês, se tornou um dos maiores da Europa, conquistando 5 vezes a Premier League e 2 Ligas dos Campeões. Torcedores puderam ver de perto o craque brasileiro Neymar, lá em Doha. O jogador do Paris Saint-Germain marcou presença em um campeonato que leva seu nome. O craque Neymar marcou presença na final do Neymar Juniors 5, campeonato de 5 contra 5 realizado no Catar. Esta foi a primeira edição do torneio desde o início da pandemia de Covid e pela primeira vez a decisão aconteceu fora do Brasil. De acordo com a organização do evento, 64 times de 34 países se classificaram para a última etapa da competição. O jogo acontece sem goleiros e cada vez que um time marca um gol, o adversário perde um jogador. As partidas duram 10 minutos ou até que uma equipe perca todos os 5 jogadores. Representando o Brasil, as meninas do Fortal Bulls na categoria feminina e os consagrados na categoria mista garantiram os títulos. Os vencedores tiveram a oportunidade de enfrentar Neymar em uma partida comemorativa. Quem sabe as vitórias brasileiras no país sede da Copa do Mundo de 2022 não são um bom sinal do que ainda está por vir este ano. E acabou agora há pouco a final da Liga Conferência lá na Albânia, 1-0 para o Roma, campeão aí da Liga Conferência. Eu me despeço por aqui. Grande abraço para você, Maria Alice, Juliana e a todos que nos assistem aqui na RIT. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Léo. Até a próxima semana, então. Até. E olha só, gente, os fãs brasileiros do cineasta Tim Burton vão poder se divertir em uma exposição imersiva em 3D que acontece em São Paulo. É isso mesmo, o evento reúne ilustrações e pinturas do cineasta até o dia 14 de agosto. A exposição busca criar uma releitura sensorial das 434 páginas da obra de Tim Burton, repleta de ilustrações do acervo pessoal do artista e de conceitos visuais de diversos filmes. Assim como o livro, composto por 14 capítulos, o evento tem 14 salas divididas em 2 andares da Oca, no Parque do Ibirapuera. O curador, Naum Simão, disse que a parte mais popular da mostra é uma sala onde os visitantes podem desenhar e colocar as suas obras de arte na parede. Essa sala é uma das que tem maior permanência de público na exposição. Talvez seja um pouco afetiva essa sala porque ela mexe com uma qualidade humana básica, que é o desenho, que vem desde a infância, né? Acho que retoma um pouco a infância das pessoas, retoma um pouco esse universo criativo. Tatiane, que é fã do cineasta, levou os 2 filhos pequenos e contou que a exposição mexe com o subconsciente das pessoas. Quando a gente entra, ele é bem, assim, macabro no começo. Aí depois a gente vai se soltando e vai ficando. Eles até ficaram um pouco tensos no começo, mas muito bacana. O Tim Burton, ele é espetacular
Ele tem uma marca própria que quem gosta já olha e já sabe que é o Tim Burton, né? Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 100 e está disponível de terça a domingo, das 9 horas às 17h30, no Parque do Ibirapuera. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Uma boa noite para você. Ótima noite para você.